Fala, meus amigos! Hoje vamos falar a respeito de 5 itens indispensáveis na sua viagem longa, coisa que às vezes pode ser coisa que você não pensou e você precisa sempre que tiver em cima da sua moto em uma viagem um pouco mais longa. Bora trocar uma ideia. Fala, meus amigos estradeiros, tudo bem com vocês? Estrada aqui para mais esse vídeo. Se você já é um inscrito do canal, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não é, eu te convido a se inscrever e fazer esse rolê comigo aqui. Hoje em um vídeo falando a respeito de viagens longas. Como vocês sabem que eu adoro pegar minha moto e sumir pela estrada por meses, coisa mais gostosa do mundo. Queria deixar meu agradecimento especial aqui aos membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Se por um acaso o meu conteúdo te inspira, te ajuda em alguma coisa, se você puder e quiser, peço para que você considere também se tornar um membro aqui do canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para a plataforma. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. Bom, meus amigos, quando a gente fala de itens, não necessariamente itens são coisas. Então eu vou falar para vocês aqui de algumas coisas que a gente não pensa talvez que são necessárias em uma viagem longa. A gente fica pensando mais em equipamento. Sempre a gente está com a cabeça fritando, pensando, será que eu estou com roupa o suficiente? Será que eu estou levando a capa de chuva? Será que eu tenho equipamento para isso, para aquilo outro? Mas a verdade é que tem algumas habilidades e algumas considerações que a gente tem que fazer geralmente, justamente para que quando a gente precisar delas, a gente vai estar munido delas quando o equipamento nos faltar. Então vamos pensar o seguinte, ó. O primeiro item que eu acho que é fundamental é a capacidade de controlar a sua moto carregada. Sim, motos com a suspensão mais alta, elas mudam bastante quando você vai lá e entope a sua moto de equipamento. Então a pilotagem muda, a suspensão muda, enfim, parece que é uma outra moto. Quando eu saí com a minha Lander, o primeiro susto que eu tomei foi justamente esse. Eu não tinha me preparado para uma moto de suspensão alta carregada. O que acontece é que eu sempre viajei de Harley e aconteceu a mesma coisa na Classic agora. Uma moto com a suspensão rígida e curta, provavelmente você não vai sentir diferença nenhuma com relação à suspensão. Mas em uma moto alta, você vai sentir um pouco mais essa suspensão aí, mudar o estilo de pilotagem. Então, eu aconselho fortemente que você vá lá, entupa sua moto de coisa, mais ou menos ali, se quiser faz uma simulação da sua mala, inclusive, olha que bacana, você já vai começar a treinar a sua bagagem e também vai ter a oportunidade de se treinar pilotando a sua moto com o peso real de estrada que ela vai encarar, porque acreditem ou não, a pilotagem muda e muda bastante. Uma outra coisa que também eu acho que é um item muito importante é o mínimo de habilidade no off-road. Ah, mas eu não vou pegar off-road, eu só vou pegar a estrada de asfalto. Eu entendo, mas você tá na América do Sul, bichão. Aqui não custa nada ter uma via fechada por obra, ter uma via fechada por protesto, ou uma via fechada por queda de alguma coisa, ou por asfalto, ou enfim, seja lá qual for o problema. E aí a via secundária você vai ter que pegar um pouco de off-road. Comigo isso acontece literalmente toda viagem. Acontece alguma coisa que quem acompanha o canal aqui já sabe, eu caio sempre em alguma encrenca. Caí com a Lander, caí com a Classic e mesmo na época da Harley já entrei em algumas enrascadas também. Então não é para você ser o wise do off-road, mas o mínimo de noção do off-road, o mínimo de noção de controle de off-road em uma viagem longa, eu acho que é necessário. Eu quero fazer um parêntese aqui que é o seguinte, quando eu falo viagem longa, eu não estou falando pegar sua moto em São Paulo e ir para o Rio do Rastro. A gente está falando aqui em viagens muito longas.
De São Paulo ao Rio do Rastro, você não está fazendo uma viagem longa, você está fazendo uma viagem bacana. É uma distância legal, onde dificilmente você vai encontrar qualquer perrengue que você não tenha apoio por todo o caminho. Então isso aqui não serve para esse tipo de caminho. A gente está falando aqui de viagens longas, quando você pega sua moto, sai do Brasil e vai parar em Atacama, Ushuaia, ou senão você vai parar no Peru, Bolívia, coisas do tipo. Então não confunda uma coisa com a outra. O outro item que eu acho que é muito importante é a sua habilidade de controlar a navegação. E isso aí tem muito a ver com o item anterior, porque às vezes você vai cair em vias ali onde o negócio está fechado, ou senão o acesso não está permitido, e você vai ter que pegar uma via secundária. É muito importante que você tenha essa habilidade de controlar a sua navegação, entenda bem como funciona o Google Maps, entenda que você vai fazer a contagem da sua viagem não por quilômetros, mas por horas, para não cair na armadilha de achar que um trecho de serra de 100 km você vai fazer em 1 hora, porque provavelmente você vai fazer em 2, se der muita sorte, ou até mais. Então, a sua habilidade de navegação vai ajudar você a planejar a sua viagem desde o começo, desde antes de você sair e estar na estrada. Então, ela não é só uma habilidade que você vai levar para a estrada para usar quando estiver nela, mas é uma habilidade muito importante mesmo no seu antes da viagem, no seu pré-viagem. Isso daí é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que você aprende vendo os outros fazendo, sem dúvida, mas eu falo que o jeito que eu mais consegui aprender isso daí de uma forma bacana foi eu sentado na tela de um computador com o Google Maps aberto e explorando. Eu explorei o Google Maps ao seu extremo. E aí quando eu cheguei na estrada, o Google Maps como GPS não era para mim uma peça estranha. Eu já estava muito habituado com ele e já sabia como usar. Então pratiquem a navegação antes de cair na estrada, porque quando você estiver na estrada e precisar mudar o roteiro, você vai ter uma habilidade de navegação que vai te permitir não ficar desesperado porque tem uma estrada fechada ou outra. Uma outra coisa também, cara, é que muito pouca gente dá bola, é a sua capacidade física em dias longos de pilotagem. Como tá a tua saúde aí, ô barrigudo? Eu falo porque eu tô pançudinho, então aí o que acontece? O ar fica mais curto, a gente vai ficando mais velho, a gente não tá ficando mais saudável. Então a gente tem que compensar isso daí através de atividade física. Não é sair do sofá e sentar na poltrona da moto. Você não vai num assento de moto ficar de repente ali um grande explorador como o Ivan McGregor. Isso é um grande engano. E aí as pessoas se frustram porque depois de 2, 3 horas o cara já está todo cheio de dor, todo cheio de cãibra, e ele, por causa de um planejamento errado, colocou que o primeiro dia dele ele ia fazer 1.100 quilômetros. Tenha esse cuidado de cuidar da sua saúde, que é outro cuidado pré-viagem. É um item que você tem que se preocupar pré-viagem. A sua saúde é indispensável para que você, além de ter a capacidade física de tolerar dias longos sob chuva, sob frio, sol, vento, enfim, qualquer coisa que aparecer, você ter os anticorpos aí para tudo aquilo que você vai enfrentar no meio do caminho, como comida duvidosa, enfim. Então é importantíssimo que você esteja bem, de fato, de saúde quando você vai sair de viagem. É um item que poucas pessoas dão atenção, mas é um item importantíssimo. Outra coisa que eu acho muito importante, cara, esse aqui eu vou deixar, vou terminar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas teria mais umas 10 coisas que eu poderia pensar para falar aqui para vocês. Mas é a habilidade de improvisar. Então, se você é um cara que é muito rígido, você é um cara que vai lá e faz a planilha, que coloca até a hora que você vai no banheiro. Vou fazer uma parada daqui a 200 quilômetros e ali vou permanecer por 40 minutos, que é o tempo de eu fazer um xixi e tomar um café. Se você for com uma planilha totalmente amarrada dessa forma aí, a probabilidade do negócio começar a desandar e você começar a ficar desesperado e se frustrar e se irritar é muito grande. Então pratique a habilidade de improvisar. Deixe brechas
É igual gato acuado. Um gato acuado, ele vai avançar. O gato, quando ele tem uma escapatória, ele vai usar ela. Então deixa uma brecha, deixa um respiradouro para os seus dias, deixa um respiradouro para as suas horas de estrada. E também entenda que alguma coisa sempre vai acontecer para te tirar do plano mãe, do teu plano original. Então tenha a tranquilidade, tenha eu acho que é a serenidade de encarar a adversidade como um fato que é um fato comum da estrada. Vai acontecer alguma coisa, invariavelmente. Então que você tenha a serenidade de poder tratar essa coisa com tranquilidade. Você não é uma vítima de nada, todo mundo que está na estrada está sujeito a acontecer alguma coisa, como um pneu furado, ou algum problema na moto, ou se não também, às vezes um problema de saúde mesmo, sabe? Você come alguma coisa errada, como aconteceu comigo. Eu tive que ficar 3 dias em um hotel em Rondônia parado porque eu tinha comido um X-Bacon no dia anterior e o negócio me caiu muito mal, tive um probleminha aí estomacal, fui parar num UBS, fui muito bem atendido inclusive, mas tive que ficar 2, 3 dias no hotel lá porque eu passei 3 dias de rei sentado no troninho. Então, meus amigos, encarem com serenidade as adversidades. Quanto mais sereno você for quando o negócio der errado, melhor vai ser a sua habilidade de improvisar, porque você vai estar com a cabeça mais fresca, mais despreocupado e você vai ter a tranquilidade de pensar em outras possibilidades de resolver o seu problema. Mas e você, meu amigo? Pensou mais em alguma coisa aí? Eu já pensei em outras 5, se bobear. Deixa aqui nos comentários quais dessas coisas você já precisou usar na sua viagem. Deixa aqui também, se você souber de mais alguma, que se bobear isso aqui dá um vídeo número 2, viu? Porque tem muita coisa que a gente precisa levar na nossa viagem e não é coisa material que a gente está falando aqui. São coisas que são habilidades, que são formas de encarar uma viagem longa. Forte abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê na estrada, meus amigos. Forte abraço.